naquilo que Deus tem para nós. Querido, eu quero, nesse segundo dia, eu quero compartilhar uma parte da mensagem, ou seja, do capítulo de hoje, da devocional de hoje. O Senhor me tocou algo muito especial. Nós estamos falando de aceleração. E aceleração, na verdade, a gente muitas das vezes, ou seja, não tem nada a ver com pressa. Aceleração, na verdade, ou seja, é Deus, ou seja, Ele acelerar o processo, Ele desenvolver o processo enquanto você, na verdade, está no descanso, enquanto você, ou seja, está, assim, você não está preso, na verdade, na ansiedade, você não está sendo, assim, trazendo dificuldade para a sua vida, ou seja, sofrendo com isso, não, é o Senhor trabalhando na sua vida, enquanto você vive a sua vida, o Senhor vai acelerar esses processos, né? E hoje eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, que uma das formas de aceleração que nós vamos experimentar, você vai perceber que Deus vai encurtar as distâncias. Basta você pensar em como eram as coisas no passado e como são hoje. Às vezes uma viagem no passado que demorava ali, ou seja, uma viagem de 1000 quilômetros, as pessoas demoravam 3, 4 dias para cumprir essa distância. Mas hoje as coisas foram aceleradas, a modernidade, a tecnologia encurtou as distâncias, acelerou esse processo e hoje você anda aí 1000 quilômetros aí, dependendo do voo que você pegar aí, em poucos minutos você cumpre essa distância, ou seja, as distâncias foram encurtadas. E eu quero declarar sobre a sua vida nesse tempo que o Senhor vai encurtar as distâncias. Quando a gente vai para as artes, né, para o cinema, na verdade, para as séries e tudo, a gente sabe que na verdade, ou seja, isso tudo imita a realidade, muitas das vezes traz, ou seja, algumas ilustrações para que possa, na verdade, trazer à mente das pessoas aquilo que de fato elas desejam, né? E ou seja, há um fato na palavra de Deus, e eu quero que você preste muita atenção nisso, traga para o seu coração e entender o seguinte: olha, nesses dias, nesses 21 dias de aceleração, Deus vai encurtar as distâncias da sua vida. Ou seja, o que antes demorava muito tempo para ser feito, vai acontecer rapidamente. Pastor, como que nós podemos fazer isso, querido? Você precisa crer. Você precisa, na verdade, ou seja, estar disposto, na verdade, ter uma disposição no seu coração de crer, de acreditar que Deus vai fazer, que o Senhor já está agindo. E olha, a palavra de Deus, ela nos dá inclusive, ou seja, subsídio para isso, ela nos dá base para isso. Talvez eu vou usar uma expressão aqui que você fala assim, mas será? Querido, você sabia que a Bíblia Sagrada, ela fala, ou seja, antes de Hollywood, antes de qualquer pessoa falar em teletransporte, a Bíblia já estava falando. E na verdade, ou seja, a Bíblia mostra a história de André, que André viveu a experiência ali, a primeira experiência de um teletransporte. Gente, como que é isso? Ou seja, nós vamos viver, nós vamos ter essa experiência sim no futuro. Quando nós formos arrebatados, o Senhor vai fazer o que? Isso vai acontecer num piscar de olhos. Nós seremos transportados, na verdade, ou seja, para onde o Senhor vai nos conduzir. Mas isso, a Bíblia nos mostra que lá em Atos, no capítulo 8, aconteceu, ou seja, essa história de André. Quando André foi, na verdade, teletransportado de um lugar para o outro. E assim, como que isso aconteceu? Deixa eu te contar, quem era André? André ou seja, ele não era um apóstolo, ou seja, ele não fazia parte ali do grupo dos 12 apóstolos, ele era, na verdade, ou seja, um evangelista. Uma pessoa que compartilhava a palavra, uma pessoa que testemunhava do Senhor, que estava compartilhando das boas novas, assim como eu e você hoje fazemos ou deveríamos estar fazendo. Ou seja, ele era uma pessoa simples e ele estava, na verdade, na cidade de Samaria, e ali aconteceu um grande mover de Deus. Atos capítulo 8 diz o seguinte, o verso 4: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados.
assim houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, é um mover de Deus que está acontecendo ali, porque diante da diáspora, diante da necessidade dos irmãos saírem de Jerusalém por causa da perseguição, eles se espalham naquelas cidades circunvizinhas, e Filipe chega, na verdade, na região da Samaria, em uma das cidades, e ali ele estava pregando a palavra. Um grande mover de Deus, Deus manifestando o seu poder. Ou seja, por quê? Porque ele se dispôs, na verdade, ou seja, a compartilhar, a dizer daquilo, a falar daquilo que Deus, na verdade, estava fazendo na vida dele. E é interessante a gente olhar isso e perceber o seguinte: olha, as escrituras, elas mostram que Filipe, ele tinha uma particularidade. Ou seja, além, de orar e os espíritos imundos serem expulsos, ou seja, de ministrar libertação na vida das pessoas, ele era usado especificamente na cura de paralíticos e mancos. A Bíblia diz que as pessoas eram curadas, mas, ou seja, especificamente aqueles que eram coxos, aqueles que eram mancos, paralíticos, ou seja, era a área de atuação, ou seja, que o Senhor deu para Filipe. A gente precisa entender, na verdade, que Deus trata conosco, ou seja, de maneira particular, e às vezes Ele vai usar você numa área específica, numa área, ou seja, específica de milagres. E era isso que estava acontecendo ali. Eu fico imaginando isso, e olha, o mover de Deus se manifestando. As pessoas estavam tão vidradas, na verdade, naquilo que Deus estava fazendo, que inclusive um mago, ou seja, um mago chamado Simão, abandonou a magia e se converteu. Você consegue imaginar isso? Deus trabalhando, milagres acontecendo, pessoas sendo salvas, e a gente percebe o que? Isso acontecendo por causa de uma pessoa que estava disposta a cumprir a vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus. Agora presta atenção, nesse inteirinho, tudo isso que estava acontecendo, o Senhor fez o que? O Senhor enviou um anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, olha, verso de número 26 do capítulo 8 de Atos, a Bíblia diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe, na verdade, ou seja, uma das características de quem é usado por Deus, de quem, na verdade, ou seja, vive essas experiências com Deus, é, na verdade, ou seja, estar atento, na verdade, ou seja, ser sensível à voz de Deus e ter uma disposição no seu coração de obedecer. Por que muitas das vezes nós não vivemos milagres? Primeira coisa, porque nós não nos posicionamos de maneira a sermos sensíveis a Deus. Filipe se posicionou, ou seja, para ser sensível, ele estava disposto a ouvir a Deus. E deixa eu te falar uma coisa: toda vez que você se coloca na posição de ouvir, que você deseja ouvir o Senhor, todas as vezes que você busca o Senhor, ou seja, por ouvir a voz dele, o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai falar com você. Nós precisamos, na verdade, investir nessa sensibilidade. Pastor, mas como que eu faço isso, querido? Olha, esse é um tempo de você buscar intimidade com o Senhor, sensibilidade. O jejum, ele nos torna o quê? Ele nos torna sensíveis, ele nos torna, na verdade, ou seja, ele quebra as barreiras, ele faz com que a nossa atenção esteja voltada para o Senhor. Agora, isso é importante? Mas uma segunda disposição que nós vemos em Filipe é a disposição em obedecer. O Senhor falou com ele e ele fez o que? Obedeceu. O que a Bíblia diz? O verso 27 diz que ele se levantou e partiu. Ele recebeu a palavra e imediatamente ele se posicionou. Querido, eu quero desafiar você nessa manhã, você nesses dias, a fazer o seguinte: tudo aquilo que Deus falar com você, não o que eu falar, mas o que Deus falar no seu coração, aquilo que queimar dentro de você, querido, faça, coloque em prática. Por quê? Porque quando você faz isso, ou seja, você vai ver os milagres acontecendo. Então, ou seja, o texto vai dizer que ele se levantou e partiu. E aí no caminho, querido, no caminho ele encontra, na verdade, com o etíope, com um homem, ou seja, que era, ou seja, funcionário ali da rainha de Candaça. O que a gente aprende aqui, querido? Se nós queremos experimentar a aceleração nesses dias, a aceleração da bênção, nós precisamos seguir as direções do Espírito.
Ou seja, é o primeiro passo aqui, na verdade, é seguir as orientações, ou seja, aquilo que o Senhor falar. E olha, o Senhor deu a direção para Filipe, ele se levantou e partiu, e perceba uma coisa, ele partiu para o deserto. Pensa nisso. Há um avivamento acontecendo em Samaria. Deus está abençoando, Deus está se manifestando de uma forma assim excepcional. E Deus fala com Filipe assim: sai desse meio e vai para o deserto. Algumas vezes a gente não entende as direções de Deus, mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos, na verdade, dar o primeiro passo. E olha que quando a gente ouve algumas instruções do Senhor, muitas das vezes elas parecem assim um tanto quanto estranhas. E a gente é tentado, na verdade, a pensar que aquela direção, na verdade, ela está, na verdade, nos levando para fora da direção de Deus. Ou seja, contra a maré, contra aquilo que Deus está fazendo, contra o mover de Deus. Porque a gente olha e fala assim: nossa, o mover está aqui, eu quero estar aqui. E Deus, na verdade, já encheu a sua vida, está te capacitando, e Ele está te posicionando para quê? Para você ir além. Então, ou seja, é preciso que você tenha clareza, ou seja, perceba isso, ou seja, e não seja tentado, na verdade, a fugir daquilo que Deus quer fazer na sua vida. A gente precisa compreender que o que Deus vai fazer nas nossas vidas como, ou seja, como que funciona esse processo de aceleração. Ou seja, é você imaginar, na verdade, uma escada em espiral. A escada em espiral, ou seja, o que acontece? Você olha para a situação, você está no mesmo lugar, mas ela, à medida que você anda, você não sai daquele lugar, mas você vai subindo. Você vai, na verdade, ou seja, apesar de você estar andando na escada, você não sai do mesmo lugar, mas você está chegando a um nível mais alto. A cada degrau que você avança, a cada passo que você está, você fala assim: mas parece que não está funcionando, não estou indo a lugar nenhum. Mas você está sendo elevado a uma situação mais alta. É assim que Deus quer fazer. Na verdade, você está realmente, ou seja, nesses dias, querido, Deus está te conduzindo para um nível mais alto. Ou seja, Deus tem um outro nível para você nesses dias. Às vezes você está olhando e fala assim: eu não estou vendo acontecer nada, mas creia, continua, na verdade, seguindo as direções do Senhor. Por quê? Porque Ele vai te conduzir a um nível mais alto. Ou seja, e Ele está nos levando, na verdade, ao cumprimento dos nossos sonhos, daquilo que nós temos desejado. O que você precisa fazer? Você precisa estar disposto a ouvir, disposto a obedecer, dar o primeiro passo. Quando você sobe essa escada, querido, você realmente está ficando em outro nível. As direções de Deus, algumas vezes, elas parecem que não vão nos levar ao lugar que nós sonhamos, que na verdade, ou seja, está nos distanciando daquilo. Eu fico imaginando Filipe, na verdade, ou seja, ele vendo tudo que havia acontecido ali em Jerusalém, ali em Atos capítulo 2, ou seja, pessoas se convertendo, aquele grande mover, e ele sonhando dentro de si, talvez assim como você, como eu, muitas das vezes: eu quero experimentar isso, eu quero experimentar o mover de Deus. E aí ele chega em Samaria, as coisas começam a acontecer, e Deus fala assim: agora você vai dar um passo assim um pouquinho para fora disso, eu vou te tirar um pouquinho daqui. Eu fico imaginando assim, que eu falo assim: mas aqui está tão legal, aqui está tão bom, aqui está tão, ou seja, tá do jeito que eu pedi. Não, isso não pode ser Deus, só pode ser o diabo. Quantas das vezes, às vezes a gente pensa dessa forma, a gente não percebe que na verdade Deus, Ele está nos levando a um outro nível, e a gente precisa entender, para a gente experimentar mais, a gente tem que ser sensível. Então, meu querido, se você quer experimentar a aceleração de Deus nesses dias, ouça a voz do Senhor, ouça aquilo que o Espírito Santo está trazendo para a sua vida e simplesmente obedeça, siga aquela direção que o Senhor está trazendo para você. A gente percebe o seguinte: olha, o texto de Atos vai mostrar para nós que Filipe obedeceu e foi para o lugar que o Senhor mandou. Então, quando ele chegou lá, ele viu a carruagem daquele homem, desse etíope, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. E aí, ou seja, aquele homem era um homem extremamente importante, ele era encarregado de todo o tesouro da rainha. E ele havia ido a Jerusalém para adorar, ou seja, o Senhor está vendo aquele mover em Jerusalém, agora ele está voltando, na verdade, para a Etiópia. Ele estava voltando, e naquele momento que ele estava sentado na sua carruagem, ele estava lendo ali o livro do profeta Isaías, o capítulo de número 53, onde tem a profecia sobre o nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele está, ou seja, lendo aquilo ali, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele mandou que Filipe se aproximasse daquela carruagem, daquele carro, e ele preparasse, ou seja, o que a gente precisa, querido, tá certo, a gente precisa estar ciente, meu irmão, esses dias são dias que Deus vai falar com você. Então, olha, assim como falou com Filipe, ele vai te dar orientações simples, objetivas, práticas. Então, meu irmão, esteja pronto, na verdade, prepare-se para ouvir o Espírito. Olha, o Senhor dá orientações simples para Filipe, e Ele também te dará orientações simples nesse tempo. Disponha-se, na verdade, a obedecer, porque isso vai acelerar, ou seja, o tempo de Deus no seu ministério, na sua vida, nas situações que você está vivendo. Muitas das vezes o Senhor vai te mandar fazer coisas que você fala assim: ah, mas não é possível, é só isso. É só chegar perto de um homem que está numa carruagem, lendo uma Bíblia lá. Como é que isso vai acontecer, querido? Obedeça. Ouse crer naquilo que Deus está te falando. Ouse obedecer as orientações do Senhor. Tenha coragem de fazer isso. Apenas obedeça. Querida, a gente precisa entender, na verdade, que não somos nós que fazemos. A aceleração, ela é do Senhor, ela não é nossa. A gente não precisa ficar apressando, ou seja, as coisas de Deus. A gente só precisa, na verdade, se concentrar em um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Filipe se aproximou e ele perguntou ao eunuco lá: olha, você entende o que você está lendo? A resposta do eunuco foi assim: olha, como eu posso se ninguém me explica? Aleluia, olha eu lá pronto para explicar, né? Então ele se sentou e explicou sobre Jesus. Começando do lugar em que ele had dado aquele ponto de dúvida, ele explicou as coisas do Senhor para ele. Então, ou seja, o que aconteceu? Chegando ali, ou seja, as coisas foram evoluindo, foram acontecendo. Chegou um lugar que tinha água ali, ou seja, o que aconteceu? Aquele homem falou assim: o que me impede de ser batizado? E o Filipe falou assim: você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? Ele crê. Então, ou seja, o que aconteceu? O Filipe foi e batizou aquele eunuco. E o que é interessante, o que eu quero te chamar a atenção? Olha, verso 30, verso de número 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Verso 37, diz Filipe: você pode, se crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para a carruagem parar. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Porém, Filipe apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava em todas as cidades às quais passava. Olha que interessante, querido. O que acontece aqui logo em seguida ao batismo desse eunuco é o quê? É um teletransporte. Filipe é teletransportado daquele lugar para a cidade de Azoto. Ou seja, e percebe o seguinte: Deus tem um processo, Deus tem um propósito. E, ou seja, o que ele chegou lá, o que ele foi fazer? Continuar a fazer o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo lá em Samaria? Fazendo a vontade do Senhor, pregando a palavra, curando os enfermos, libertando os oprimidos. E aí, ou seja, por que o Senhor levou ele no deserto? Porque ali no deserto ia passar um homem, e aquele homem precisava, na verdade, receber aquela palavra, ter aquela experiência com Deus. Terminou o propósito. O que fez? O que Deus fez? Teletransportou ele lá para Azoto. Por quê? Porque a obra do Senhor é dinâmica, ela precisava acontecer. Querido, entenda uma coisa: todas as vezes que nós estivermos alinhados com o propósito de Deus, os milagres vão acontecer. Todos nós queremos ver o miraculoso, os milagres acontecerem. E às vezes, ou seja, a gente olha e fala assim: mas será que as coisas vão acontecer dessa forma? Querido,
Entende que, por exemplo, esse milagre que aconteceu não aconteceu porque o Filipe estava cansado. Estou cansado, tenho que ir para lá, Deus me leva daqui até. Não, é o propósito. Filipe nunca pediu para ser teletransportado, mas o Senhor tinha uma urgência, o Senhor tinha uma necessidade, porque o Senhor tinha uma necessidade. O que ele fez? Acelerou o processo. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã que Deus quer acelerar os processos na sua vida, que Deus quer fazer com que você desfrute da bênção dele, para que outras pessoas vejam o favor de Deus na sua vida, o nome do Senhor seja glorificado e outras pessoas possam testemunhar também daquilo que Deus está fazendo. O que é que você precisa, querido? Você precisa estar disposto. Olha, você precisa, na verdade, ou seja, obedecer ao Senhor. Querido, é um passo de cada vez. Deus acelerou o tempo, encurtou a jornada de Filipe ali. Da mesma forma, ele vai acontecer com você. Ele vai fazer nesses dias também, vai encurtar a jornada. Não precisa ser longa, não precisa ser dispendiosa. Deus tem poder, na verdade, de mudar a realidade. Filipe estava disposto a obedecer, ele não sabia o que encontraria, mas ele sabia que ele estava na dispensação do Senhor, ou seja, ele estava na dependência do Senhor. Ele apenas obedeceu, indo, ou seja, de um lugar para o outro, um passo de cada vez. A gente olha para a Bíblia e nós vamos ver isso acontecendo com Abraão. Quando Deus, na verdade, chamou Abraão, ele não deu instruções claras. Ele falou o seguinte: sai do meio da parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Ele não falou assim: eu vou te mostrar para ela, eu vou te levar para cá, para lá, para lá, para lá. Não, sai do meio da tua parentela e vai. O que é que o Senhor está te chamando nessa manhã, querido? É preciso que você dê um passo, que você obedeça. Eu não estou entendendo, mas eu estou crendo. Querido, você não precisa entender, você precisa crer. Ou seja, vá. Ou seja, você vai perceber que quando você chegar, ou seja, onde Deus quer, Ele vai te dar novas instruções. É um dia de cada vez. O que a gente precisa entender nessa manhã, para a gente finalizar a nossa reflexão aqui e eu orar por você? Querido, coloca seu pedido de oração, coloca o nome das pessoas que você quer que o Senhor salve, coloca aí salvação e o nome da pessoa para eu poder orar por você. Mas na Bíblia, o que nós vemos? Olha, não há nenhuma ocasião na Bíblia em que Deus, na verdade, teve pressa. Querido, Deus não tem pressa, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo. Agora, o único evento que a gente vê Deus, na verdade, ou seja, acelerar o processo, a gente percebeu, ou seja, Deus ele nunca tem pressa, mas uma coisa em particular, ou seja, Deus tem urgência. E o que é? O único fato, o único evento que a gente vê Deus, na verdade, correndo, é na parábola do filho pródigo. Que na verdade, ou seja, onde diz que o pai, ele correu quando viu o filho vindo de longe. O que isso significa? Deixa eu te mostrar. Na verdade, a única coisa, a ocasião em que Deus se apressa é para nos salvar. Deus, na verdade, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. E deixa eu te dizer com toda clareza, Deus tem pressa em fazer obras na sua vida, salvar a tua vida, completar essa obra na sua vida, salvar os seus parentes, salvar as pessoas que você ama. Deus tem pressa. Se você observar nessa história de Filipe, você vai ver que o quê? Que Deus apressou ele para levar ele, na verdade, do deserto ali onde ele batizou o eunuco, até a terra de Azoto, para quê? Para que lá ele continuasse pregando, ou seja, para promover salvação na vida das pessoas. Deixa eu te dizer isso, o Senhor tem pressa para que preguemos o Evangelho. E olha, quando a gente olha para o livro de Atos, você vai ver uma coisa interessante. Hoje pela manhã, quando eu recebi essa palavra, lendo isso aqui, o Senhor ministrou isso profundamente no meu coração. Quando você pega o livro de Atos, e os Atos dos Apóstolos, na verdade, são os Atos do Espírito Santo, é Deus agindo, é Deus ministrando nas nossas vidas, é Deus, na verdade, ou seja, é o que os apóstolos começaram a fazer por meio da direção do Espírito. E a gente olha para o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, a gente percebe que nesses 3 capítulos relatam, na verdade, a salvação de 3 pessoas, tem 3 conversões. Agora a gente olha, beleza, mas o que tem isso? Mas presta atenção, a gente sabe que, ou seja, que quando depois do dilúvio, ou seja, a partir de Noé,
ou seja, o Senhor povoou novamente a terra. E todos os homens vieram, na verdade, de onde? Dos filhos de Noé. Quem eram os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. A Bíblia mostra para nós que Cã é o pai dos africanos. Ou seja, o Cã, ele deu origem aos povos da África. Por sua vez, o Sem deu origem aos povos do Oriente Médio. E o Jafé deu origem aos europeus. E aí, ou seja, percebe isso? África, Oriente Médio e Europa. O capítulo 8 a gente tem a conversão do eunuco, que era um etíope. Ou seja, era um descendente de Cã, era um africano. Depois do capítulo 9, a gente vai ver a conversão de quem? Do apóstolo Paulo, que era um judeu, um homem do Oriente Médio, um descendente de Sem, era um semita. E por fim, no capítulo 10, a gente vê a conversão de Cornélio. Cornélio, o italiano, ele era italiano, um europeu, um descendente de Jafé. E o que a gente olha, o que a gente entende disso tudo aqui, querido? Deus tem pressa, na verdade, em salvar pessoas. E a gente está vendo que esse processo de aceleração, Deus, na verdade, quer realizar uma grande obra de salvação nesses dias. E você é parte disso. Você, na verdade, ou seja, nós estamos vivendo essa oportunidade. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Um passo de cada vez. Esse é o tempo, na verdade, de nós recebermos a palavra, sermos sensíveis àquilo que Deus está falando no nosso coração e a gente começar a dar um passo de cada vez. Qual que é o passo que você precisa dar hoje? Pega essa ficha, querido, da oração de conversão e coloca o nome das pessoas. Está aí assistindo essa live, escreve o nome de pessoas que você quer que seja salva. Nós vamos orar neste momento por salvação de vidas. Querido, eu vou fazer 2 orações de imediato aqui, antes de orar pelos seus pedidos. Eu quero orar para que você possa entender esse processo que Deus quer realizar na sua vida. Deus quer acelerar, na verdade, as coisas na sua vida, mas você precisa entender que todas as coisas acontecem a partir do mover de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual que é a vontade de Deus? Deus tem pressa para que as pessoas sejam salvas. Quem que Deus vai usar? Deus vai usar pessoas, eu e você, pessoas simples, que estejam dispostas, na verdade, a ouvir a voz de Deus e se posicionar. Deus quer acelerar a sua vida, querido, por isso é necessário que você esteja disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer a palavra. Ah, mas como, pastor? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, querido. Esse é o tempo de se colocar à disposição. Eu quero orar por você neste momento. Deus vai fazer milagres. Eu sinto no meu espírito, ou seja, um destravar muito grande. Uma ação de Deus, na verdade, para trazer liberdade para as vidas das pessoas, para destravar você, para que você possa começar essa jornada. Deus vai acelerar os seus processos para que a vida de Deus possa acontecer. Querido, em nome de Jesus, creia no que o Senhor está fazendo, creia, na verdade, naquilo que o Senhor está liberando nessa manhã. Ora comigo agora em nome de Jesus. Pai, nós neste momento, Deus, queremos nos colocar diante do Senhor. Oh Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Deus, e a Tua palavra nos mostra que o Senhor quer acelerar, Senhor amado, esse tempo, que o Senhor, na verdade, quer trazer a bênção sobre as nossas vidas, oh Deus, quer encurtar as distâncias, diminuir as distâncias, diminuir o tempo, diminuir a jornada. Oh Deus, nos ajuda a ser sensíveis à Tua voz, oh Deus, e obedecer às direções do Teu Espírito, oh Deus, para que possamos viver essa realidade. Oh Deus, que os milagres possam acontecer nesses dias, Pai, em nome de Jesus, que haja libertação nesse momento. Pessoas que estão presas no passado, pessoas que estão presas nas suas limitações, em nome de Jesus, sejam livres nesse momento para viver a vontade do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida nessa manhã: seja livre em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Deus, nos dá sensibilidade, ó Deus, para darmos um passo de cada vez. Pai, nós queremos neste momento, ó Deus, orar por salvação. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Deus, coloca no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa agora, aqueles que o Senhor quer salvar,
salvar. Oh Deus, em nome de Jesus, traga lembrança agora, Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, sobre essa vida agora, Senhor amado, traga lembrança, Deus, mostre para essa pessoa, Deus, quem que o Senhor quer salvar. Oh Deus, nos ajuda a nos posicionar, Senhor amado, neste momento, Deus, como intercessores. Oh Deus, que esse seja um tempo, oh Deus amado, de luta, de vitória, Deus amado, nessa área. Nós queremos guerrear por essas vidas. Nós queremos, ó Deus, neste tempo, quebrar as forças do diabo, ó Deus, que tem prendido essas pessoas. Pai, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo esteja convencendo cada uma dessas pessoas, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nós oramos, ó Deus, ministrando, Deus, ao coração dessas pessoas, a necessidade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, traga circunstâncias sobre essas vidas, ó Deus, para que elas venham se converter, para que elas venham, ó Deus, serem evangelizadas e possam receber, Deus, assim como aquele eunuco recebeu naquele dia. Pai, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, eu visualizo, ó Deus, pessoas sendo salvas nesse momento. Ó Deus, o processo da salvação de tantas pessoas sendo desatados nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, realiza os Teus milagres no nosso meio, Deus, usa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, eu queria que você, na verdade,